Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem-vindo ao IHS News, quarta edição. Resumo das notícias da Igreja no mundo, na América Latina e no Brasil. E iniciamos com a notícia de que Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e organizações internacionais de Santa Sé, na reunião de alto nível sobre a cultura universal de saúde da ONU, afirmou: a saúde não é um luxo, é um direito de todos. Foi no dia 21 de setembro em Nova York, falando da necessidade urgente de abordar a disparidade do acesso aos cuidados de saúde em todo o mundo. Os cuidados de saúde de qualidade, o representante da Santa Sé disse que muitas pessoas, especialmente nos países em desenvolvimento, ainda não conseguem ter acesso a serviços de saúde adequado. Depois de pouco mais de meia hora, no dia 22 de setembro, o Santo Padre, voando de Roma, chega à França, no Aeroporto Internacional de Marseille, para participar da terceira edição dos Encontros do Mediterrâneo. Durante o voo, um jornalista perguntou ao Papa se esse encontro será tão relevante como o que ele fez à ilha italiana de Lampedusa, ao qual o Papa respondeu: acho que sim, espero ter coragem de expressar tudo o que quero dizer. O Santo Padre foi recebido no aeroporto de Marseille pela primeira-ministra da França, Elisabeth Borne. Neste mesmo dia, teve início às 17 horas com o repicar dos sinos da imponente Basílica de Notre-Dame de la Garde, uma oração mariana com o clero diocesano, no qual 250 pessoas o esperavam. Francisco, Santo Padre, entrou no templo numa cadeira de rodas, enquanto o coro cantava canções em francês. Depois de alguns emocionantes momentos de oração silenciosa diante da imagem da Virgem Maria, o Papa ouviu a saudação de boas-vindas do cardeal Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marseille. Neste encontro, em um momento interreligioso no dia 22, o Papa Francisco prestou homenagem aos imigrantes que morreram no mar Mediterrâneo. Não podemos nos resignar a ver seres humanos tratados como mercadoria de troca, encarcerados e torturados de maneira atroz, afirmou o Santo Padre. Não podemos mais assistir às tragédias dos naufrágios devido a tráficos odiosos e ao fanatismo da indiferença, continuou o pontífice. Já na manhã do dia 23, no segundo dia de viagem apostólica, o Santo Padre foi à sede da Arquidiocese de Marseille, onde cumprimentou a vice-presidente da Comissão Europeia, Marguerite Ginat. Depois encontrou-se com algumas pessoas pertencentes às diversas organizações comprometidas com a assistência e o resgate dos migrantes no Mediterrâneo. Pouco em seguida, depois de deixar a sede da Arquidiocese, o Santo Padre foi de carro à Casa das Missionárias da Caridade em Saint-Mauro, bairro da periferia, onde se encontrou em privado com algumas pessoas em situação precária. No discurso, na sessão final do Santo Padre no Encontro do Mediterrâneo, o Papa agradeceu pelos trabalhos e por toda a reflexão que este encontro ocasionou. Já no voo de retorno a Roma, o Papa deu uma entrevista coletiva a qual falou sobre migração. Manifestou seu desacordo com o avanço da eutanásia na França e outros temas polêmicos que estão em voga. No mesmo encontro do Mediterrâneo, na sessão final, o arcebispo de Tiran-du-Ré, na Albânia, Dom Arjan Dodage, contou o seu testemunho de imigrante e como, durante a sua infância, a ditadura comunista cancelou Deus em todos os seus sinais visíveis. No entanto, disse: desde o mais profundo do Mediterrâneo, durante em tempos da ditadura comunista, quando eu era criança, experimentei em primeira mão o aparecimento da luz da esperança. Nasci em 1977 na Albânia. 10 anos antes de eu nascer, o meu país tinha se declarado ateu
pela Constituição e as igrejas tinham sido destruídas. Sim, Deus foi cancelado em todos os seus sinais visíveis, disse o arcebispo. Por isso cresci sem nenhuma referência religiosa. Só vi minha avó rezando o terço em frente a um estábulo, onde descobri pela primeira vez que havia uma igreja. Até o avô sempre orava em segredo. Minha infância foi caracterizada por muita pobreza, miséria e ideologia comunista, lembrou o arcebispo. Ele contou que as famílias albanesas viviam com o medo de ser presas e levadas para campo de concentração ou prisões do regime. Meu tio, irmão da mamãe, foi preso. Toda a Albânia era como um campo de concentração ao ar livre, tudo comandado pelo comunismo. Após a queda do comunismo na Albânia no início da década de 1990, Dom Dadaj, com apenas 16 anos, migrou para a Itália. Minha experiência de migrante, Deus superou-me com a sua generosidade. Disse e contou que através de encontros providenciais fez-me redescobrir a minha fé com o batismo. Ele descobriu a sua vocação sacerdotal e hoje agradece ao Senhor e à Nossa Senhora pela presença e apoio em todas as circunstâncias da minha vida, que eles sempre e também agora como bispo continuam a dar-me. Maria é sempre Stella Maris. Que Deus afaste todo o comunismo das nações. Uma notícia boa. O padre Marcelino Zobioma Ukidi, que havia sido sequestrado durante uma viagem no domingo, dia 17, foi libertado da toca dos sequestradores por volta das 20 horas na quinta-feira, dia 21 de setembro, relatou o chanceler diocesano em comunicado divulgado no sábado, dia 23. O chanceler reza ainda que Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos interceda por nós e pelo nosso país, a Nigéria, que está enfrentando uma onda de violência por gangues armadas que sequestram clérigos em troca de resgate e mesmo assim às vezes os matam. Desde 2009, quando surgiu o grupo radical muçulmano Boko Haram, com o objetivo de transformar o país em um Estado Islâmico, a Nigéria vive um estado de insegurança. A situação se complicou ainda mais pelo envolvimento de pastores da etnia Fulani, predominantemente muçulmanos, cujas milícias atacam com frequência os agricultores cristãos. O sequestro do padre Ukidi é o mais recente de uma série de sequestros de membros do clero no país mais populoso da África. No dia 2 de agosto, um padre e um seminarista dos missionários africanos foram sequestrados na diocese de Mina. Ambos foram libertados no dia 23 de agosto, depois de 3 semanas em cativeiro. Rezemos para que o Senhor abençoe e dê coragem aos católicos perseguidos. Uma notícia escandalosa: enquanto cristãos no mundo são perseguidos, outros querem a bagunça e a heresia. O bispo de Basileia, Dom Félix Guimur, defendeu o fim do celibato sacerdotal obrigatório e a ordenação sacerdotal de mulheres numa entrevista publicada no domingo, dia 24, poucos dias antes de ir para o sínodo da sinodalidade, que acontecerá em outubro em Roma. O arcebispo afirma que é hora de abolir o celibato obrigatório. Dom Guimur também defendeu a ordenação sacerdotal das mulheres. A subordinação das mulheres na Igreja Católica é incompreensível para ele. Mudanças são necessárias, afirmou. Ainda na linha escandalosa, o patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, apresentou o programa da Pastoral Juvenil na manhã do dia 28 em um bar da capital portuguesa. Para o responsável da pastoral, João Clemente, a escolha do local tem a marca do pós-Jornada Mundial da Juventude e a marca da vontade do novo patriarca em ir ao encontro dos jovens, estar com eles e estar onde eles estão. Dom Rui Valério foi nomeado patriarca de Lisboa em 10 de agosto, substituindo o cardeal Manuel Clemente, que renunciou por idade.
Até então ele era bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança. O responsável pela pastoral juvenil do Patriarcado de Lisboa, João Clemente, disse à Rádio Renascença que o novo patriarca tem pedido que, após a experiência da JMJ, toda a igreja saia ao encontro dos jovens. Segundo ele, o patriarca quer uma igreja que vai aos locais onde os jovens estão, aos ambientes desportivos, aos ambientes culturais, às escolas, às universidades, ao mundo de trabalho. Rezemos para que o desejo do patriarca português de ir ao bar seja para buscar os jovens e trazê-los à igreja, e não para permanecer neste local. Em audiência no Vaticano, na segunda-feira, dia 25, com membros do Conselho Latino-Americano do CEPROME, o Centro de Pesquisas e Formação para a Proteção do Menor, o Santo Padre agradeceu as iniciativas para erradicar o flagelo dos abusos, tanto na igreja quanto no mundo. Um trabalho que tem avançado na igreja e que não vai parar. Francisco também fez alerta sobre o grave perigo da pornografia infantil. O encontro neste dia é uma feliz coincidência, antecipou o pontífice em seu discurso. É que a audiência no Vaticano aconteceu em pleno 25 de setembro, data em que, por uma antiga tradição, celebra-se em um pequeno santuário da Espanha a memória de um menino mártir, San Cristóbão de la Guardia, que viveu uma tragédia quando criança que acabou sendo associada à do próprio Cristo. E mais, Santo Padre afirmou que ele aparece vestido como Jesus nas suas representações. E rezou em seguida: como o mundo mudaria se estivéssemos convencidos de que cada um dos pequenos que encontramos é um reflexo da face de Deus. Se víssemos no sofrimento de cada criança, de cada pessoa vulnerável, um traço impresso no véu com a qual Verônica enxugou o rosto de Cristo. O cardeal Konrad Krajewski, que retornou à Ucrânia há poucos dias, abençoou na sexta-feira, dia 22, a estrutura que também acolhe um grande refeitório para os que são sem recursos. É um símbolo da possibilidade de ser bom mesmo em tempos de guerra. Junto com o Núncio Apostólico, o purpurado também visitou a ala hospitalar para os soldados. E na América Latina, Dom Rolando Álvarez é nomeado para o Prêmio de Direitos Humanos do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu anunciou os nomeados para o Prêmio Sakharov 2023, que homenageia pessoas e organizações que defendem de forma excepcional os direitos humanos e as liberdades. Um dos nomeados este ano é Dom Rolando Álvarez, bispo injustamente preso pelo governo ditador de extrema esquerda na Nicarágua. As nomeações foram apresentadas na quarta-feira durante uma reunião das comissões de Relações Exteriores e Desenvolvimento e da Subcomissão de Direitos Humanos. Estas são apresentadas por grupos políticos ou por pelo menos 40 eurodeputados. No caso de Dom Álvarez e da ativista nicaragüense Vilma Núñez, da Escócia, um total de 43 eurodeputados foram responsáveis pela promoção da nomeação. Vilma Núñez, da Escócia, luta há décadas pelos direitos humanos dos nicaragüenses. Apesar da perseguição, ela permanece no seu país. Dom Rolando José Álvarez Lagos, bispo de Matagalpa, tem sido um dos críticos mais francos do regime ditatorial de extrema esquerda do presidente Ortega. Em fevereiro de 2023, depois de se recusar a deixar o país, foi condenado a 26 anos de prisão e viu sua nacionalidade suspensa. Um outro homenageado para o prêmio é o magnata Elon Musk. No sábado, 7 de outubro, data em que a Santa Igreja celebra a Senhora do Santíssimo Rosário, acontecerá a 4ª edição do Rosário dos Homens, uma iniciativa que une mais de 40 países em oração. Na Argentina, país pioneiro nesta iniciativa, o objetivo é que todas as cidades rezem na mesma data, com um apelo central para quem puder viajar para participar do Rosário dos Homens na Praça de Maio de Buenos Aires, às 11 horas, horário local.
A primeira edição foi no dia 28 de maio de 2022 e a segunda no dia 8 de outubro do mesmo ano, contando com a participação de mais de 150 cidades dos 5 continentes. Em Buenos Aires compareceram cerca de 2.000 pessoas. No Brasil, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação no plenário virtual da Corte. Weber votou na madrugada do dia que marcou para o início do julgamento. Ainda na madrugada, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque e o processo foi interrompido. Assim, o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, impetrada pelo Partido Socialismo e Liberdade PSOL, em março de 2017, volta a ser adiado sem data para ser retornado. De Weber era esperado. Ela própria declarou querer trazer o assunto a julgamento antes de se aposentar, no início do mês que vem. O voto que protocolou na madrugada tem um cunho marcadamente feminista. Ela poderia terminar a carreira sem marcar as suas mãos com sangue inocente. Em Florianópolis, um grande exército de famílias em prol da vida. Assim, a Associação de Vida e Família definiu a Caminhada pela Vida que aconteceu em Florianópolis. O ato reuniu milhares de pessoas que seguiram pelas ruas da capital catarinense com cartazes, faixas e mensagens pró-vida, contra o aborto, contra a ADPF 442, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Inicialmente, a Caminhada pela Vida em Florianópolis estava marcada para o dia 8 de outubro, dia do nascituro. Mas quando soubemos que a ADPF tinha sido pautada para a votação, criamos uma nova data para fazer algo durante a votação, disse a segunda tesoureira da Associação Vida e Família, Tamires Pontes. Também a Catedral de Brasília promoveu no dia 26 às 19 horas uma vigília pela vida na contra a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal legalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. A vigília iniciou com a Santa Missa às 19 horas, celebrada pelo Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Ricardo Ruppers, Bispo referencial do setor Vida e Família da Arquidiocese e secretário-geral da CNBB, e concelebrada pelo assessor do setor Vida e Família da Arquidiocese de Brasília, Padre João Batista Mesalira. Após a missa, os fiéis participaram da adoração do Santíssimo Sacramento até às 22 horas, em prol da não aprovação do aborto no Brasil. O coordenador do setor Vida e Família da Arquidiocese de Brasília, Silvio Carles, disse que a vigília pretende mobilizar as famílias a pedir a Deus para que ilumine os ministros do STF, para que eles tenham sabedoria e não autorizem a descriminalização do aborto. No Paraná, integrantes do movimento do Rosário Perpétuo da Diocese de Apucarana pediram aos vereadores da cidade que façam uma moção de apelo ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado para que eles legislem em favor do nascituro. Maria Mercedes Gerolomo e Lourdes Aparecida Gomes da Costa fazem parte do movimento do Rosário Perpétuo de Apucarana, movimento católico mariano pró-vida, que rezam pelas mães não abortarem seus bebês. Elas participaram no dia 25 do espaço Tribuna Livre da Câmara Municipal de Apucarana e falaram aos vereadores sobre os riscos da aprovação da APDF 442, que tramita no STF desde março de 2007, a pedido do Partido Socialista e Liberdade. Façam ou aprovem leis rapidamente que protejam o direito das crianças não nascidas, disse Maria Mercedes Gerolomo. É do conhecimento de todos que a ADPF 442 está sendo julgada pelo Supremo e a ministra Rosa Weber já se pronunciou que a Constituição não prevê o direito dos não nascidos do Brasil. Somente os brasileiros nascidos são protegidos pelos direitos constitucionais.
Então esse é o nosso maior apelo, que vocês nos representem, façam essa moção de apelo. Lourdes Aparecida Gomes da Costa disse aos vereadores que a ADPF 442 é uma lei que permite a matança de bebês no ventre de suas mães, e isso torna-nos todos assassinos. Pedimos aos senhores que lutem por aqueles que não têm voz, por aqueles que as próprias mães, por falta de conhecimento, falta de instrução, elas não creem que gestam uma vida. Elas creem que elas são as donas da vida e nós não somos donos da vida. Então nós pedimos aos senhores que possam fazer as moções nos seus nomes, representando seus eleitores, afirmou Lourdes Aparecida Gerolomo, ressaltando que a moção dos vereadores também deve evitar algo que constrange muito a todos os brasileiros, que é o fato de não haver uma lei específica com relação ao nascituro. Sem isto, o STF toma decisões sobre o tema, como eles mesmos já disseram, por falta de clareza na lei, afirmou Maria Mercedes. A campanha internacional 40 Dias pela Vida começou dia 27 em mais de 60 países. Durante os 40 dias, voluntários permanecem em vigília pacífica em locais públicos, em oração e jejum pelo fim do aborto. No Brasil vai acontecer no Rio de Janeiro, em Teresina e Uberlândia. A campanha 40 Dias pela Vida surgiu como uma iniciativa coordenada de oração pelo fim do aborto no Texas, Estados Unidos, em 2007. Depois espalhou-se por diversas cidades em todo o mundo. No Brasil acontece desde 2014. Segundo os organizadores, é uma vigília pacífica, apartidária e supra-religiosa. A adoração de 40 dias é baseada em relatos da Bíblia, de períodos de provação e purificação. As vigílias acontecem 2 vezes ao ano, uma no período da Quaresma e outra no início da primavera, nas mesmas datas, em todo o mundo. No dia 26 de setembro, a presidente da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida, a deputada federal Cristo Nieto, afirmou: "Nós conseguimos 281 assinaturas até o presente momento do requerimento de urgência do Estatuto do Nascituro. A quantidade de assinaturas ultrapassou o pedido mínimo da campanha da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto em Defesa da Vida, que era de 257. Tonieto agradeceu o trabalho e o envolvimento de cada um que se mobilizou nesta campanha e ressaltou que a mobilização popular faz a força. O engajamento da população é fundamental neste momento para ultrapassar a meta de 300 assinaturas. Um site que registra o placar dos deputados que defendem ou não o requerimento de urgência do Estatuto do Nascituro, PL 478, foi criado pelos membros da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto. Após campanha Aborto Não dos parlamentares pró-vidas, que pretendem que o PL retorne à votação no plenário da Câmara, desde que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, agendou e começou o julgamento no plenário virtual da Corte da Arguição ADPF 442, que pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, os parlamentares têm defendido a votação do projeto de lei do Estatuto do Nascituro em caráter de urgência no plenário da Câmara. O movimento pró-vida é terminantemente contrário à proposta de plebiscito sobre a legalização do aborto apresentada pelo líder da oposição do Senado, Rogério Marinho. Não deve ser atribuído ao cidadão decidir pela vida do outro por meio do voto, disse a presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, Zezé Luz. Experiências de outros países mostram que não há uma segurança no sentido de confiar mesmo nas urnas. Até o momento, 45 senadores assinaram a proposta de consulta à população através do voto que foi protocolado no Senado. Para que o plebiscito ocorra, é preciso que a proposta seja aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Durante a 43ª Assembleia do Povo de Deus do Regional Sul 2 da CNBB, no dia 23 de setembro, o arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias, junto com os bispos do regional, diáconos, consagrados e leigos,
gravaram um vídeo contra o aborto por causa da ação que corre no Supremo Tribunal Federal, pedindo a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Em nome do Regional Sul 2, Dom Jeremias reafirmou o compromisso de defesa, cuidado e promoção da vida humana desde a concepção até a morte natural, independente da fase de desenvolvimento do bebê gestado no ventre materno, e ressaltou: toda a vida humana tem dignidade intrínseca e é valiosa. Sobre liturgia e devoção, dar doces de santos Cosme e Damião não é prática católica, e sim prática da Umbanda e do Candomblé, afirma o exorcista. Nós, católicos, celebramos no dia 26 os santos Cosme e Damião, irmãos médicos e mártires do século III. No Brasil, infelizmente, esses santos são associados ao costume de dar doce para as crianças. Mas isso não tem nada a ver com a Igreja Católica, disse o exorcista de Bauru, Monsenhor Rubens Miraglia Zani. É uma tradição de Candomblé e de Umbanda, onde os santos católicos Cosme e Damião são sincretizados com Ibejis e Doum, que são entidades consideradas infantis dentro da Umbanda e do Candomblé, completou. No Regional Sul 2, 2 dioceses celebram Jubileu de Ouro. A marca corresponde aos 50 anos de criação de uma diocese. Neste ano, 2 dioceses no Paraná receberam as Assembleias dos Bispos, a primeira em março em Umuarama e a segunda em Cornélio Procópio. Em Umuarama, a celebração de Ação de Graças foi no domingo, dia 17, e reuniu aproximadamente 20 mil fiéis no Parque de Exposições da cidade. Vários bispos do Paraná e de outras regiões do Brasil estiveram na celebração. Já na Diocese de Cornélio Procópio, a celebração foi na noite de quinta-feira, 21 de setembro, no encerramento da Assembleia do Episcopado Paranaense. Os bispos concelebraram a Eucaristia na Catedral Cristo Rei, presidida pelo bispo diocesano Dom Marco José dos Santos, ladeado pelo bispo emérito Dom Manuel João Francisco e o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias. O Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de Irecê, na Bahia, apresentado por Dom Tommaso Cassanielli, em razão de ter completado 75 anos, conforme previsto no direito canônico. No mesmo ato, o Santo Padre nomeou o Padre Antônio Ederaldo de Santana, do clero de Alagoinhas, Bahia, como bispo da diocese. O presbítero atualmente é pároco na paróquia Nossa Senhora do Livramento, em Rio Real, Bahia. Rezaremos pelo Senhor, Monsenhor Antônio Ederaldo de Santana. O Rio Grande do Sul celebra o mês missionário de uma forma diferente. É um tempo especial para o Regional Sul 3 da CNBB, que se prepara para o envio de 6 novos missionários à missão em Moçambique, já nesta semana e no início de outubro. No grupo estão o Padre Henrique Neis, o leigo Bendito Ataquile e as irmãs Ilka Welter, Lourdes Dil, Maria Madalena de Andrade e Rita Lori, todas da Congregação das Filhas do Amor Divino. Já prestes a celebrar 30 anos de missão em Moçambique, o Regional Sul 3 da CNBB chega agora à marca de 70 missionários e missionárias enviados ao país africano. A Anunciatura Apostólica no Brasil anunciou nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, que o Papa Francisco nomeou também o Padre Zenildo Lima da Silva como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, no Amazonas. Atualmente, o presbítero é reitor do Seminário Arquidiocesano São José e um dos vice-presidentes da Conferência Eclesial da Amazônia, o SEAMA. A decisão do Santo Padre acolhe a solicitação do arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Cardeal Steiner, de poder contar com a colaboração de um auxiliar. Rezaremos pelo Senhor e pelo seu ministério, Monsenhor Zenildo Lima da Silva. O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Ricardo Ruppers, recebeu na tarde de quarta-feira, 27 de setembro, a direção do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral,
Melilo Diniz, Luciano Caparrós e Patrícia Santana. A CNBB é uma das 74 entidades que integra as ações do movimento. O ponto de reflexão do grupo foi o projeto da mini-reforma eleitoral, o PL 4438/23, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encontra-se em apreciação no Senado Federal. O prazo regimental estabelece que novas regras precisam virar lei até o dia 6 de outubro para valer nas eleições municipais do ano que vem. Na análise do movimento, caso seja aprovado o PL da mini-reforma política, se consolidará um retrocesso no combate à corrupção eleitoral no Brasil e, sobretudo, na própria Lei Complementar número 135 de 2010, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, aprovada por meio de projeto de lei de iniciativa popular, com grande participação da CNBB e da Igreja Católica no Brasil. De acordo com o assessor de Relações Institucionais e Governamentais da CNBB, Frei Jorge Luiz Soares da Silva, a direção do movimento veio chamar a atenção da CNBB para o risco de retrocesso, pedir à conferência apoio contra a aprovação do PL e também propor alguma iniciativa junto ao Congresso Nacional para ampliar o debate e publicar as mudanças propostas no texto da mini-reforma política. Encerramos o nosso IHS News com as notícias litúrgicas. Iniciou no dia 29 de setembro a novena a Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, que se estende até o dia 7 de outubro com a celebração do Dia da Vitória e da Senhora do Rosário. No dia 1º de outubro, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja. No dia 2, celebraremos o Dia dos Santos Anjos da Guarda. Dia 3 de outubro, a Igreja no Brasil inicia a novena a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que nós celebraremos festivamente no dia 12 de outubro. E no dia 4 de outubro, celebraremos São Francisco de Assis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.